Começando mais um Fim da Firma, falando sobre trabalho remoto, se temos ou não maturidade para essas novas formas de trabalho, onde cada um trabalha da sua casa, no conforto do seu lar. E ela tava na frente do computador, assim, tipo, sem conseguir sair, assim, tipo assim. Aí eu perguntei, pô, Renato, por que você tá aí parado na frente do computador o tempo que tu não pode sair nem pra ir no banheiro direito? Assim, não, pode me chamar, podem interagir comigo, eu não vou estar aqui e tal, né? Tipo, aquela ideia de que tem que ser totalmente síncrono todas as interações, assim, né? Eu acho que essa talvez seja uma das questões, como as pessoas querem criar na casa uma réplica do escritório, como se fosse possível, né, eu replicar um ambiente em outro. Algumas pessoas que todo esse contexto, então estão com filhos em casa, então tem horários que poderiam estar se dedicando mais quando os filhos estão dormindo, mas não tem essa questão em jogo. Então, se é trabalho home office, eu tenho que fazer o mesmo horário da firma em casa. Isso também é uma coisa que tem me feito pensar. É isso aí. Começando mais um Fim da Firma, falando sobre trabalho remoto, se temos ou não maturidade para essas novas formas de trabalho, onde cada um trabalha da sua casa, do conforto do seu lar. Fabi, Barô e Monte, vamos tocar esse papo aqui. Chegamos um Fim da Firma que parece, né? Parece que a gente se aproxima do fim de facto, né? As firmas estão aí sendo ameaçadas por essa epidemia, essa pandemia, que é uma coisa séria, o Covid, mas a gente não pode deixar de falar, de comentar a respeito do trabalho remoto, né? Um assunto que está aí borbulhando. Você sabe que hoje, queria começar contando a história, hoje eu entrei para fazer uma reunião na nossa sala de Zoom e tinha um cara que eu nunca vi na vida, eu perguntei, oi, tudo bem? Você está esperando alguém? Eu achei que alguém tinha marcado, né, uma reunião com ele. Estou esperando a Amanda. Eu falei, que Amanda? Amanda do Itaú. Desculpa, eu não conheço a Amanda. Estava perdida na nossa sala do Zoom. Eu falei, gente, cara, trabalho remoto, tem muita gente ainda para... Acho que tem muito para a gente aprender, né? Como fazer, mas é engraçado as situações. Todo mundo tentando trabalhar de maneira remota e agora pessoas entrando de maneira aleatória nas salas do Zoom. Daqui a pouco vai entrar alguém aqui, fiquem espertos. Mas vamos lá. Barão, o que você acha? Congestionamento na sala do Zoom. O que você acha aí? O pessoal cara, é tipo aquelas salas de reunião que a gente tinha que tirar as pessoas dentro das firmas, que a gente fala, ó, a sala agora é minha, agora quer dizer que é a sala do Zoom, assim. É bem isso aí, você tem que expulsar, não, com licença, eu preciso usar essa sala. Eu paguei por ela, inclusive, né? Então... Puta vida. Não, mas eu acho que isso tem tudo a ver com o assunto, né? Porque aí a gente pergunta, mas essa pessoa tem maturidade, né? Ela tem maturidade para usar os recursos remotos? Ela entrou na sala errada, ela estava fazendo mau uso. Isso vai acontecer, né? Ela digitou o número errado no Zoom, vai entrar na sala errada. Muito bizarro. Eu vi uma reportagem também do pessoal de uma empresa líder em transformação digital, e aí para poder enviar seus funcionários para líder em transformação digital, para enviar seus funcionários para trabalhar remotamente, eles tinham que instalar uma série de aplicativos no notebook. Nem tinham, acho que, notebook para todo mundo. Eu falei, opa, líder em transformação digital. Super líder. Ai. É isso aí. Mas você sabe que hoje à tarde a gente estava conversando, eu um monte, e aí uma coisa que acho que a primeira pergunta que a gente se fez, né, que acho que também originou um pouco do papo é, cara, que raio é isso de maturidade? Né? O tema é maturidade e trabalho remoto, né? Você está maduro para isso, mas acho que tem uma questão que talvez precede, né? Ou está no cerne disso, que é que história é essa de maturidade, cara? O que é isso, de fato? Né? O que você acha desse monte? Cara, eu acho que maturidade é uma coisa bem difícil, né, de entender o que a galera quer chegar, onde quer dizer com isso. Eu tô até usando uma camisa aqui que representa minha maturidade do momento aqui, né, de trabalho remoto, né? Sou movido por essas três coisas aqui, né? Tá escrito eat, sleep and game. Na camiseta são três coisas só o cara faz no trabalho remoto dele. Cara, olha você errado. Tem muita gente que acredita que de fato é isso, né, velho? Que as pessoas, de fato, maturidade é que as pessoas não se motivam por outras coisas, né? Que isso é a única coisa que de fato está em jogo.
das O pessoas. home office, na verdade, é o dorming office, né? O cara fica dormindo o dia inteiro. Isso aí. Eu acho que essa é uma questão que eu acho que vai além dessa desconfiança, Monte. Eu desconfio que vai além dessa desconfiança. Vem como uma maneira também de fortalecer uma hierarquia, né? De um poder, né? Eu estou ouvindo falar de algumas empresas que os diretores estão todos trabalhando em casa e os analistas trabalhando na empresa, né? A massa de analistas que ainda pegar transporte público e tal, esses têm que ir lá trabalhar, porque como analista vai fazer um home office, as políticas, as diretrizes corporativas não permitem isso, né? Então tem algo além dessa desconfiança, não sei, acho que a desconfiança se a pessoa vai trabalhar é uma, né? Mas é algo além, né? O que você acha, Fabi? Vai lá, Monte. Fala aí. Eu vejo que ainda tem um lado de expectativa de que as coisas vão acontecer também como se estivessem na firma, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que todo esse contexto, então estão com filhos em casa, então tem horários que poderiam estar se dedicando mais quando os filhos estão dormindo, mas não tem essa questão em jogo. Então, se eu trabalho home office, eu tenho que fazer o mesmo horário da firma em casa. Isso também é uma coisa que tem me feito pensar. Fora que nesse início, né, tá todo mundo tão impressionado com os acontecimentos, né, com a pandemia, e que é difícil, até a gente que trabalha bastante remoto, é difícil a gente se concentrar um pouco nisso, porque é um fluxo de informações, de coisas que assustam, né? Não, e você sabe que participa todo mundo das reuniões, né? Joaquim do dia entrou pelado aqui no meio da reunião. Tá fazendo a reunião aqui, o cara entra pelado. Pai, chega lá, tá? Espera um pouquinho, galera, né? Câmera aberta, aquela coisa assim. Aí eu já aprendi um negócio, assim, né? Deixa a câmera fechada quando tem muita gente na sala, assim. Você abre quando você vai falar, né? Abre o microfone e a câmera. E hoje também eu estava numa reunião com a galera do Educar e tava um dos caras da reunião com a filhinha no colo. A esposa dele teve que trabalhar fora e ele estava com as filhinhas lá e ela participou da reunião também. Então, a dinâmica muda, né, cara? Mas eu acho que essa talvez seja uma das questões, quando as pessoas querem criar na casa uma réplica do escritório, como se fosse possível, né, eu replicar um ambiente em outro. E aí, às vezes, o que eu percebo é que algumas organizações chamam isso de maturidade. Você é maduro na medida que você consegue emular o seu escritório, o seu trabalho em casa. E aí, o que vocês acham disso? É maduro? Isso é ser maduro? É replicar o trabalho em casa? Não, e olha só, né? Que tipo de replicação a gente tem enxergado, né? A gente tem visto, por exemplo, tem uma empresa, eu não vou citar nomes aqui, mas tem uma empresa que utiliza de um software de videoconferência que tira frames, né, fotos a cada 20 segundos da pessoa e manda lá para ficarem acompanhando se a pessoa está olhando para o computador, né? É uma coisa assim alucinante. E eu vi empresas também que aparentemente querem deixar a sala, né, do Zoom ou sei lá do Google Meet aberta o tempo inteiro, as pessoas têm que ficar ali olhando. E aí tem até a brincadeira, né, o cara no Zoom você consegue colocar um fundo, né, inclusive com animação, né? Então o cara colocou um fundo assim verde, filmou ele, colocou ele no fundo, aí quando ele tá assim, ele sai, fica ele mesmo lá em loop eterno, fazendo alguma cara de estou pensando sobre o assunto, para enganar a galera. Claro, é uma brincadeira, mas reflete um pouco isso, quer dizer, levar para o trabalho remoto essas práticas de controle, né, de como é que você engessa o trabalho também na casa da pessoa. Quer dizer, se já é praticável no escritório moderno, fazer isso na casa das pessoas parece algo um pouco... Não, isso que você falou agora é uma estrutura panóptica, né, cara? Tá? Exato, panóptico. É o mesmo formato do panóptico, só que virtual. Então, você tem que ficar na frente do computador que tira fotos de X em X tempo e manda para uma central onde alguém supostamente vai olhar e auditar essa Supostamente, história. porque o panóptico não precisa ter ninguém olhando, né? Exatamente, É só essa é a questão. olhar é suficiente para você se autocontrolar e ficar ali. Porque é maluco, né? Maluco. Caralho.
E sabe uma coisa interessante que eu estou percebendo, velho? Parece que essa crise toda que está acabando forçando as empresas a trabalharem remotamente, né? Me parece que os sintomas, né, de vários problemas organizacionais agora me parece que eles são escancarados, assim, né? Parece que é só um contexto, estar trabalhando remoto, para vários problemas que já existem, né? De confiança, de acesso à informação, até de expectativas, né? Como gerenciar expectativas, né, das pessoas do trabalho. Então, me parece que agora, eu acho que a gente já estava vindo numa crescente grande assim, de repensar o trabalho, e essa crise está nos forçando de novo a enxergar nossos demônios, né? De verdade, assim, né? Eu acho que o trabalho remoto é só o catalisador, assim, né? Do que de fato nós estamos encarando, assim, né? Eu acho que tem, de fato, muitas questões por trás disso que o trabalho remoto agora está, olha, agora nós vamos ter que encarar alguns problemas que a gente estava deixando debaixo do tapete, reservando para política e etc. Né? Eu fico pensando se o trabalho remoto vai empurrar a gente em direção a algo interessante de olhar para isso, olhar para essas sombras, ou se o trabalho remoto, as pessoas vão conseguir, né, transformar ele numa réplica, né, de um trabalho dentro do escritório, com comando e controle, com todas as estruturas e práticas. Eu fico realmente na dúvida, né? Acho que eu imagino que já devem ter alguns empreendedores pensando e desenvolvendo uma série de sistemas de software que vão tentar levar para o trabalho remoto mecanismos de controle, né? Do tempo, dos movimentos, da atenção das pessoas, né? Então, eu entendo que é um elemento motivador, mas concorda que pode ter um efeito ainda limitado, né? Porque a gente consegue, digamos assim, usar a tecnologia para servir aquilo que a gente acredita, né? E se as pessoas não acreditam umas nas outras, se elas não acreditam que as pessoas vão trabalhar, não sei. Teremos que esperar para descobrir, né? Sabe que eu lembrei agora do site lá do Nick Case lá, né? Que tem ele faz aquele joguinho lá para através da teoria dos jogos Devolution explicar of o Trust, né? Devolution of Evolution Trust, of a Trust. evolução da confiança, né? Do Nick Case. E aí eu lembrei exatamente disso agora, porque dependendo de como foram as primeiras experiências das pessoas, do perfil delas, né? Elas vão jogar de um jeito ou de outro, né? Então, fico pensando assim, o quanto que criar estruturas que favoreçam interações que gerem mais confiança é um caminho para ser explorado agora, assim, né? Em vez de ficar criando estruturas que controlam e contam uma narrativa de pessoas não são confiáveis, você precisa monitorá-las todo o tempo, quanto que a gente poderia começar a investir mais em estruturas que tirem o melhor, né? Porque acho que a crise tem esse caráter, né? Ela revela o que a gente tem de melhor e pior, cara, ao mesmo tempo. Assim. Então, ela leva para extremos, né? Então, e aí eu acho que isso tem a ver com maturidade também, né? Que é um pouco quando eu pergunto assim, e você tem maturidade? Ei, e você, organização, você tem maturidade para lidar com a crise, com estruturas que gerem outros tipos de interação que não as de comando e controle? Não é a pessoa, eu e você tem maturidade, porque esse é o discurso dominante, né? Sobre a maturidade das pessoas. As pessoas não estão preparadas para fazer home office. Só que fudeu, né? Agora só tem isso, cara. E aí? É o que sobrou, né? É o que sobrou. É o que sobrou. É o que tem para hoje. O que tem para hoje é home office, né? Nunca foi tão fácil marcar um video call como essa semana. Foi ridículo. Você mandava um invite, liberou a agenda, aceito, todo mundo aceitava. Foi fácil, porque é o que sobrou, gente. Agora é o que sobrou. A gente precisa lidar com isso. E então, enfim, acho que tem coisas interessantes por vir. E você Mas sabe que vocês até o acham tamanho. que vai ter. Vocês acham que vai ter tempo para ajustes para essa experiência e chegar a um lugar de uma boa experiência nesse tempo aí? Para quem nunca fez e está Sim, começando porque agora, enfim. eu acho que isso é bem relevante, porque se o cara está começando agora e a experiência é essa de desconfiança de controle, né? Talvez ele fale, o home office nada mais é do que uma cópia piorada do trabalho no escritório, né? E se tem tempo para ajustes, enfim, pode ser, é interessante. Difícil prever até quando essa onda, essa pandemia vai forçar a gente a trabalhar de home office. A quem pode, é claro, trabalhar de home office, trabalhar de casa. É difícil dizer qual o impacto, não sei.
sei se alguém tem um pouco. Eu tenho percebido nesses poucos dias já de quarentena, eu percebi algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Então, uma das coisas que eu percebi é meio óbvio, mas enfim, acho que vale ser dito, né? Que é as pessoas estão tentando transferir os mesmos hábitos, né? Então, por exemplo, teve um dia que eu tive lá uma quantidade X de reuniões que eu teria naquele mesmo dia, nada mudou, só foram virtuais, né? Cara, eu saí exausto. Eu falei, puta que pariu, eu não cansava tanto assim num dia normal de reuniões presenciais, que já é um troço que é bizarro, né? As reuniões em si, quando elas são desordenadas, desestruturadas, mas aquele dia eu fiz todas aquelas conversas e reuniões e papos todos virtuais, e aí a mesma carga horária virtual me exauriu muito mais. Então, para mim, isso é uma primeira reflexão. Não parece que fazer as mesmas coisas, só que num ambiente virtual, tem o mesmo resultado. Ou seja, em termos de energia, de produtividade, de efetividade, eu senti algo diferente. É muito prematuro concluir algo, mas para mim foi diferente a experiência. E uma segunda coisa que eu comecei a perceber esses dias é de relatos de pessoas sobre solidão, né? Que engraçado que a gente na Target, como a gente trabalha remoto desde sempre, a gente também tem relatos como, pô, sinto falta de ter vocês mais perto e tal, e a gente acaba valorizando muito mais os tempos que a gente tem juntos, né, fisicamente, assim. E eu comecei a ouvir esses mesmos relatos, intensidades ainda diferentes, das pessoas de outras organizações. Ah, tô me sentindo sozinho, puta, queria estar com vocês, nossa, senti falta daquele momento que a gente tava junto e tal. Vocês perceberam coisas semelhantes também? Eu percebi isso também. Acho que essa semana os principais clientes que eu atuo estavam de home office, assim, e a galera traz, né, essa questão do, pô, tinha ideia que eu tinha porque, por acaso, eu estava conversando com você durante o café, e ali era uma coisa informal e saiu um complemento de uma ideia que gerou outra ideia, assim vai, né? Esses momentos, de fato, eu acho que a experiência remota é bem difícil de replicar, né, velho? Que vamos chamar de serendipidade, assim, né, de encontros fortuitos, assim, para gerar novas ideias. Acho que são uma das coisas que eu ouvi reclamar e que, de fato, acho que é bem difícil replicar isso. Acho que, para mim, é outra forma, assim, de trabalhar com isso, né? Acho que isso é uma perda que eu acho que de fato, acontece, assim. Eu acho que não difícil conseguir colocar no remoto algo que, né, resolva isso, assim, bem. É minhas dúvidas. Tô vendo gente até marcar happy hour remoto, jantar remoto. Não, sério, não tô usando. Para ver se estimula essa serendipidade, essa espontaneidade. Eu acho que existem, por exemplo, alguns sistemas que, por exemplo, o Basecamp fala em fireside chat, né? Quer dizer, um chat em volta da fogueira, né? Como que você cria um lugar dentro de um sistema de conversa síncrona, onde as pessoas conversam livremente sobre qualquer tópico e deixam as coisas rolarem de maneira mais espontânea. Então, acho que isso é preciso estimular um pouco, ou muito mais do que você precisa estimular num ambiente presencial, né? Você sabe que a galera tá até marcando o jogo de RPG virtual, assim. Se quiser, viu, Monte? Quiser participar, a gente tá agitando lá, tô topando. Não, estou experimentando com tudo, sério. Inclusive jantar. Jantar é real, assim. Hoje um cara me disse que marcou um jantar com os amigos, todo mundo virtual. É meio Black Mirror, mas é isso. É o que tem para hoje. Eu fui convidada para uma festa de aniversário nesse esquema, assim. É isso. As pessoas estão testando os limites do que dá para se fazer à distância, do que dá para fazer remoto. É bem interessante por um lado. Vamos ver o que vai sair disso, né? E eu acho que em relação ao trabalho também, acho que as pessoas vão testar um pouco, né? Testar essa autonomia, né? Experimentar esse nível de como é mais difícil manter o controle, né? Vamos experimentar um pouco isso também. Mas eu acho que vão esbarrar em dificuldades, né? Acho que a Fabi trouxe a ideia de as pessoas esperam que você trabalhe exatamente nos mesmos horários do escritório, mas às vezes não é muito prático isso em casa, né? Você podia ter um outro tipo de arranjo, de horários, enfim. Mas não sei como é que vai ser.
muita experimentação nesse momento. Só para você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, né? Lá na Educar a gente trabalha com a holacracia, né? Que vocês sabem tão bem quanto eu, né? Uma forma de fazer autogestão e tal. E a gente tinha um acordo lá que era para decisões assíncronas, né? Então era basicamente assim o acordo. Se alguém precisava fazer uma mudança na governança, né, na forma dos papéis, responsabilidades, políticas ali de um determinado círculo, a pessoa jogava no canal do chat daquele círculo, e em até 24 horas, se ninguém falasse, ó, tem um problema com isso, ou quer discutir isso pessoalmente, a proposta era aprovada, né, integrada. Então, as pessoas podiam interagir com pergunta, reação, em 24 horas. Agora, com esse momento que a gente está vivendo, parece que o tempo é mais precioso. Então, a gente já mudou esse acordo e agora é o período de 4 horas. Então, em 4 horas, alguém joga... Agora é 4 horas. A partir de hoje, virou 4 horas, porque a gente precisa responder rápido, né? E foi uma coisa interessante que várias pessoas na reunião de hoje falaram, cara, agora eu vi como a autogestão deixa as coisas mais rápido. Porque eu tive medo, falei, nossa, mas será que vai ter um monte de discussão sobre as coisas? E aí, de repente, deu o outbreak, né? Fizemos o lockdown lá do escritório, não sei o quê. De repente, começou a aparecer ciclo, papel, responsabilidade, muda isso, mata aquilo, cria projeto, faz isso aqui. Então, o nível de resposta, de velocidade de resposta foi bizarro, assim, né? Estava comentando com o Monte, que é na crise que você vê essas coisas, assim. E aí eu achei curioso, né? Que eu nunca tinha visto um tempo para processar acordos e propostas assíncronas curto desse jeito. Assim. Legal, e acho que pegando a carona aí, velho, e voltando ao assunto de maturidade, né? Talvez uma coisa legal de comentar é o quanto que, na verdade, as pessoas confundem o que eles chamam de maturidade com qualidade de alguns protocolos de interação, né? Tipo, o forma que vocês resolvem esse problema, né, usando autogestão, com acordos, né, com uma forma de como eu vou resolver esse problema de mudar um acordo que antes era de 24 para 4 horas, né? Que, pô, em uma organização tradicional, né, que esses protocolos são muito selvagens, né? Isso seria, de fato, uma discussão talvez sem fim, né? Selvagens. E que né, com protocolos mais específicos de interação, né, como que a qualidade de decisão, né, é muito melhor, assim, né? E que isso muita gente pode confundir com maturidade, né? E como que em alguns contextos também pessoas ditas maduras, porque decidem assim também, funcionando sobre protocolos, outros protocolos, como que esse nível de maturidade ele cai para decisões pobres, né? Pouco qualificadas e tudo mais, né? Então, o que vocês acham de protocolos de interação, vamos chamar assim, por enquanto, né? Ser o que normalmente as pessoas buscam quando elas estão falando sobre maturidade, assim. O que vocês acham disso? Eu acho que, cara, se elas estivessem buscando isso, elas iam estar num caminho melhor do que eu acho que elas estão, cara. Porque, na verdade, quando as pessoas falam de maturidade, eu tenho a impressão que elas estão muito sob o efeito daquele viés lá do erro de atribuição fundamental, né? É isso, Rod? Sim, é o fundamental de atribuição, né? A ideia de que uma Fala decisão... aí, explica aí. A ideia de que uma decisão, ou na verdade a ideia de que uma ação, ela você atribui essa ação, esse comportamento, às características intrínsecas da pessoa, e você não atribui as ações e comportamentos ao contexto, né? Então, o contexto influencia a pessoa, é uma maneira de enxergar o mundo que a gente não faz uso normalmente. Normalmente a gente acha que nós agimos porque o contexto nos força a agir dessa maneira, enquanto que a gente olha para os outros e acredita que os outros agem daquela maneira porque eles são daquele jeito. Né? Enfim. É isso aí. Então, só o que o Monte falou, né, que talvez as pessoas estão buscando protocolos, mas eu não acho que elas, se essa busca existe de fato, eu acho possível, ela não é consciente, né? Eu acho que eu tenho a impressão que as pessoas elas julgam essa história de maturidade como isso que o Rod falou, uma característica intrínseca da pessoa. Tipo, caguei-se pro contexto, né? Como se não fossem coisas separadas, a pessoa
do contexto, né? São coisas diferentes, instâncias diferentes, mas não são separadas, assim. Então, Não. assumir que o contexto não tem relação ou não interfere Não ou tem não influência afeta. no comportamento, não afeta o comportamento, é um absurdo, né? Mas é o que normalmente a gente faz, né? E eu acho que esses protocolos, né, que você está chamando, né, Monte, e já existem pesquisas bem interessantes, inclusive do Michael Lee, que era de Harvard, agora está no INSEAD. Ele dá um outro nome para isso, ele dá script de interação, né? E aí ele fala sobre script de interação em reuniões e como que isso aumenta a segurança emocional das reuniões e a qualidade das decisões. E é muito louco, porque as pessoas têm medo, né, desses scripts, né? Mas se eu dependo de um script, então eu não sou maduro o suficiente. Enfim, um monte de premissas assim, que no final são bem questionáveis, né? Porque é isso, né? A maturidade está onde? Está no indivíduo? Ou será que está no indivíduo e no grupo, né? É uma conjunção de coisas, né? Então, essas questões que às vezes passam batido. Legal. Eu gosto da metáfora que o pessoal do The Red fez sobre a questão do semáforo e da rotatória. Vocês lembram disso? Fala o seguinte, cara, Já a usei e gente... adoro. Pois é, e isso eu acho que reflete um pouco de que essa questão de dita maturidade, ela está muito mais no sistema do que intrinsecamente nos indivíduos, né? Você pode ficar, né, passivamente num semáforo e fazer algumas besteiras, né, no semáforo, e mesmo assim, em uma rotatória, você olhar e perceber que o outro, né, está na rotatória, esperar a sua vez e ajudar o negócio a funcionar, né? Então, o mesmo indivíduo, em duas situações diferentes, em dois sistemas diferentes, né, eles podem se comportar de maneira diferente, e esse sistema que, na verdade, está determinando, né, alguns comportamentos, assim, né? Essa metáfora eu acho bem legal, assim, para a gente pensar essa questão de maturidade. Será que maturidade de fato está no indivíduo, velho? E eu acho que volta a fortalecer essa conversa de reinventar, né, as organizações aí pensando nesses scripts, né? Que Você sabe determinam que muito mais. um dia a gente estava tendo uma conversa lá na Educar sobre isso, que era assim. A gente olhou um círculo que tinha um comportamento bem específico, assim, com um determinado X pessoas. Essas mesmas pessoas, pessoas já velhas de autogestão, né? Essas mesmas pessoas, em outro círculo que tinha acabado de ser criado, tinham comportamentos completamente diferentes. E a reunião era diferente, a qualidade da reunião, a qualidade das interações, os outputs, assim. E aí a galera tava assim, cara, porque tinha um mito, né? Não, as pessoas mais antigas de autogestão já sabem se comportar e elas são, né, referência e tal, e punha na pessoa. E, né, Elas são falava, evoluídas, né? cara, são evoluídas e tal. Cara, são as interações, os protocolos, cara. Tem uma coisa do protocolo e tem uma coisa deste grupo junto. Tem uma Sim, coisa que está no protocolo, tem uma coisa que está na pessoa e tem uma coisa que é emergente, uma propriedade que é emergente do está grupo. no grupo. Uhum. E aí a galera riu, né? Porque todo mundo falou, ah, não, é verdade. A gente nesse outro ciclo aqui, cara, é uma bosta, a gente faz merda pra caramba, não escuta, não sei o quê. Então é muito interessante isso que você está trazendo, né? Muito bom. Agora, acho que faz parte do processo, quando tem-se o tempo, né, para ir para esse lado interativo ou virtual, as pessoas, de uma certa forma, se preparam um pouco, conhecem esses scripts, ou protocolos. E eu não sei o quanto essas pessoas que estão caindo da semana passada para essa nisso têm acesso ou realmente percebem o quanto isso pode ajudar e não engessar. Eu acho que essa questão de acesso, ela é bem relevante. A gente tenta democratizar ao máximo assim, acesso à informação, a como fazer isso, né? A gente tem um blog, tem e-books e tal, mas ainda é bem limitado, né? Então, mesmo para quem pode trabalhar de casa e mesmo para as organizações e para os gestores que ainda estão dispostos a não sucumbir ao comando e controle, né, ao vício do comando e controle, mesmo assim ainda existe esse problema de acesso, de repertório ainda limitado. São práticas e conceitos que não estão tão difundidos, né, Fabi? Então, enfim, uma dificuldade grande mesmo.
Você sabe que, não sei se foi o Fabio Monte, agora o Rod, já não sei, que falou de engessado, né? Mas é muito louco isso, porque quando a gente fala de adotar estruturas, né, que de alguma forma permitem os grupos se coordenarem naquilo que eles estão fazendo, se coordenar em termos de atividade, de quem faz o quê, de o que pode, o que não pode, para que a gente faz isso e tal. Eu reparo que uma das primeiras reações assim de um determinado conjunto de pessoas é falar, pô, mas não pode falar da hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, pô. Então o negócio tem que ser sempre engessado, assim, porque... Então eu vejo uma luta, assim, né, com a estrutura, um repúdio, às vezes, né, uma negação e tal. E eu acho interessante isso, assim, que uma coisa que eu reparei é que boa parte das pessoas se incomodam são extrovertidas. Tem uma preferência por, às vezes, falar pensando, né? Não sei se vocês já repararam isso também. Mas aí eu pergunto para os introvertidos, mas olha, e agora nessa estrutura, como é que você se sente para falar, né? Para se expressar, para fazer seus pedidos? As pessoas falam, não, eu acho ótimo, né? Porque agora eu consigo ser ouvido, consigo falar até o fim, né? Consigo terminar uma reunião, assim. Então, é muito interessante, assim, como a estrutura às vezes causa esse incômodo e às vezes um medo de que ele seja maior do que o que ele é de fato, né? Em alguns casos. Mas tem isso, é uma coisa que eu costumo falar para a galera, cara, mas olha só, isso aqui é um processo de grupo, né? Ele tem que servir a todos, né? Não a um só. Então, que estruturas, que práticas, que protocolos, que scripts a gente pode adotar que sirvam o todo mais do que sirvam a pessoas, a indivíduos exclusivamente extrovertidos. Como nós, né? Como eu e você, que é um pouco mais. E é engraçado, né? Até essa mudança para o remoto, né? Essa mudança para o remoto, ela também é um passo, né? Numa direção que, para os mais passivos, extrovertidos, é estranho, né? Poxa, agora tem que estar em casa. Poxa, mas eu não posso ir lá ficar, né? Fazendo aquela festinha lá em volta do café, na hora de beber água, fazer bagunça, né? Eu tenho que ficar ali trabalhando, então tenho que entrar em contato numa reunião, enfim, tem limitações para o introvertido, né? O introvertido, ele deve estar super feliz nesse momento, né? Eu não sou um, mas deve estar super feliz, assim, nossa, vou trabalhar de casa o dia inteiro, que ótimo, né? Não preciso sair de casa, por favor, não me chame para reunião, deixa eu trabalhar aqui, no máximo, vamos trocar algumas palavras no chat, né? Isso é bem engraçado, né? Como parece que a opinião de quem gosta de falar, como eu, parece que ela aparece bem mais, né? Não sei por quê. Ô, Barão, e normalmente as mulheres se incluem junto desse grupo dos introvertidos em muitos momentos. Acho que com certeza. Apesar de que eu tenho um grupo de mulheres com quem eu trabalho que elas divergem em relação a isso, né? Algumas preferem a conversa estruturada e outras eu vejo que estão mais... Pô, não dá para falar do jeito... E se eu quiser debater, como é que faz, né? Então, tem como também. Vamos criar um espaço para de debate. Mas acho que essa coisa da voz, né, de ter voz, porque é bem comum, assim, dentro das estruturas de reuniões, mulheres serem interrompidas com mais frequência, né? Então, acho que essa estrutura ajuda. A gente mesmo te interrompeu algumas vezes aqui. Não tem facilitador esse fim da firma, é uma bagunça esse programa, nunca vi. Esse papel era seu, cara, não quero te entrar. Quero apontar o dedo para você aqui, ó, mas quero apontar o dedo. Não, mas a gente está zoando, mas essa estrutura mínima de facilitador me parece, às vezes, uma estrutura assim, que é muito básica. E isso que a Fábio falou tem tudo a ver. Então, por exemplo, eu vejo isso o tempo todo, né, em cliente, assim, as mulheres sendo interrompidas e tal. E eu acho que quando a gente tem essa estrutura na forma, por exemplo, de um papel facilitador, a gente começa, inclusive, a ajudar o grupo a refletir sobre a própria forma de fazer as coisas, né? Então, eu vejo muito... E aí, se a gente fosse também por um caminho como esse, que estruturas mínimas são essas necessárias para que a gente tenha um mínimo de coordenação, né, em tempos brutos? Eu acho que é uma pergunta interessante, né? Acho que vai além do trabalho remoto, né? Já, né? Assim, quando se fala facilitador, claro que uma reunião remota, um facilitador
pode ser muito útil, principalmente quando você tem mais de 5, 6 pessoas numa sala de Zoom, né? E é muito melhor. E script de interação, protocolos, quando bem pensados e adequados a cada momento da reunião, também acho que é uma condição mínima. Mas eu acho que o trabalho remoto vai além disso, né? Eu acho que o trabalho remoto vai além das videoconferências, das reuniões remotas, acho que passa por um processo de confiança mútua muito grande, né? De você estar trabalhando e estar totalmente imerso naquilo, em flow. Acho que o trabalho remoto permite que você entre mais facilmente em flow, muitas vezes, principalmente um trabalho mais individual, como escrever e trabalhar numa planilha. Mas, ao mesmo tempo, você precisa estar aberto ou ter mecanismos para se conectar com outras pessoas, para não ficar tão isolado, né? E balancear essas outras coisas. Acho que não é simples. Uma coisa que nesses dias que me ocorreu, assim, né, olhando para o meu próprio ritmo, porque eu já tinha uma rotina de eventualmente fazer home office. Mas isso é bem diferente de só fazer home office, né? Então, uma coisa que eu comecei a sacar no meu próprio ritmo, pode ser que isso mude daqui a pouco ou não, mas é que eu tenho agora mais blocos menores de trabalho acontecendo. Então, se eu fosse olhar para o meu dia em termos de sessões de trabalho, quando eu estou normal, né, fora de casa, trabalhando fora do home office, eu tenho poucas e grandes sessões de trabalho, né? Então, é uma reunião de metade do dia, é um trabalho de escritório que é outra metade, é uma facilitação de dia inteiro. Então, eu tenho poucos blocos grandes de trabalho. Em casa, eu já reparei que eu tenho vários pequenos blocos, porque eu, talvez acho que diferente de você, não sei como é que está o seu ritmo, Rod, mas eu tenho muitas interrupções, né? Interrupções virtuais e físicas aqui, né? Tô eu, a Fabi e o Joca em casa. Então, puta, cara, eu tenho muita interrupção. E aí eu tenho me organizado para ter pequenas sessões, assim, né? Várias, mas pequenas. Então, ter um tempo suficiente talvez para me concentrar, faço algo, dou uma paradinha, não sei o quê, volto, né? Não sei, como é que é o ritmo de vocês em relação a isso? Monte, Fabi? Cara, eu tenho uma facilidade maior do que você, assim. Eu tenho menos interrupções, assim, né? Só não pode falar a palavra, você não pode despedir de uma reunião, assim, né? Eu falo, tchau, beleza, tchau, e o cachorro pula aqui e já tá treinado. Chewbacca já vem Tipo, pedir virou para a hora de passear. passear. Mas aí eu até uma questão interessante, Barão, assim, acho que isso é um ponto que normalmente quem é contrário assim, a home office, né, por N motivo, mas um deles é questionar a produtividade das pessoas, né? Porque as pessoas que tem a crença inicial de que as pessoas não conseguem se organizar, né? Tipo, porque muda a dinâmica e elas não teriam condições de se organizarem, assim, né? Nesse ponto, cara, eu acho que de fato, alguns métodos novos têm que entrar na jogada, assim, né? Por exemplo, que o Davi não está aí, né? Mas dá para falar do mestre de GTD, né? Do Get Things Done, né? Que eu acho que essas coisas, elas de fato acontecem. O negócio falou, velho, eu consegui me reorganizar para ter vários blocos pequenos. Isso está resolvendo o meu problema, né? Tipo, você consegue, de uma outra forma agora, tentar encontrar para resolver esses problemas, assim. E eu acho que isso, eu vejo muita gente com dificuldade de organizar suas coisas, assim, né? Tipo, cara, para mim isso também é uma tecnologia social, né? Como isso também é uma tecnologia de trabalho, assim, cara, como que eu organizo as coisas que eu tenho que fazer, considerando o meu contexto, né? Como é que eu faço isso? Sim, E sim. eu percebo que tem gente com muita dificuldade mesmo disso, que tem soluções já prontas e que testáveis, que dá para customizar e extrair mais disso, assim, né? Você trouxe essa história de tecnologias, aí tem o Pomodoro, que muita gente usa, e um dia eu conheci um time que eles trabalham 100% remoto, e eles usam Pomodoro coletivo para o time. Um negócio muito doido, assim. Então eles vão lá, tá todo mundo online, galera, agora, pá,
40 minutos, todo mundo focado, todo mundo trabalha, todo mundo tem mais ou menos clareza do que vai fazer em 40 minutos. Acabou os 40 minutos, ok, vamos bater um papo, conversar, taraná. E aí eles fazem o dia inteiro o Pomodoro coletivo e eles acham que, enfim, é o segredo do sucesso deles, né? Eles atribuem a esse ritmo que eles desenvolveram. Não sei o quanto que isso funciona para todo mundo, mas eu só relatando essa maneira que eu encontrei esse time, né? Que eu encontrei esse time, maneira como eles trabalham. E aí, Fabi, como é seu ritmo aí de remoto aí, trabalhando aí da fazenda? Então, para mim, uma das coisas do remoto que me agrada muito é eu poder fazer os meus horários de maneira geral, né? Quando eu estou trabalhando sozinha aqui. E para mim, trabalhar essa horas à noite é ótimo. Compensação de manhã eu tenho outro ritmo e acordar e poder começar as coisas lentamente. Então, para mim é sofrido quando eu tenho que estar no horário, começando com o ritmo de trabalho às 8 da manhã. E é bem prazeroso para mim, em compensação, estar trabalhando às 11 à meia-noite, sem problema, rende bastante. Então... A Fabi e o Danilo são os corujões da Target, por eles vão até altas horas. Né? Impressionante como o ritmo, né, ou a energia de cada um muda tanto, né, durante o dia, né? Impressionante. Eu era assim, cara, até ter filho. Depois que eu tive filho, fudeu, cara. À noite eu não consigo. Eu várias vezes me iludo, né? Não sei se vocês passam por isso também. Eu me engano, assim. Tipo, não, hoje à noite eu vou trabalhar naquele workshop lá, vou trabalhar fazendo não sei o quê. Me organizo mentalmente, falando assim: hoje à noite eu vou produzir algo, né? Tem um texto que tá encantado para escrever lá pro blog, aquelas coisas, cara. Aí eu vou pôr o Joca para dormir. Aí, cara, eu saio tipo 9 e pouco do quarto, assim, mas num nível de podre, que eu falo, caralho, cara, não sei se eu vou conseguir jantar até, de tão cansado. E aí acabou minha programação, né? Tipo, fudeu, assim. E daí no outro dia eu fico assim, caramba, por que eu fico insistindo em acreditar que eu vou conseguir fazer um negócio num horário que eu não consigo, né? Então, olha só que coisa louca essa, né? Eu tenho que ficar me hackeando para falar, meu, eu não vou fazer um bagulho nesse horário que eu sei que não vai dar, entendeu? É uma coisa meio de ser realista consigo próprio, né? Eu não Total, sei se você tem, mas eu tenho total isso, assim. total. Acho que todo mundo tem momentos de auto-engano, né? E principalmente em relação a horários de trabalho. E, e aí, voltando a falar de maturidade, acho que está chegando no tempo limite da nossa conversa. Essa maturidade, talvez, que vale a pena chamar de maturidade, tem a ver um pouco com isso, né? A gente se conhecer os nossos ritmos, conhecer o que funciona, o que não funciona, entender e reconhecer quando a gente está se auto-enganando. E é um processo que acontece com todo mundo o tempo inteiro, né? Não para. Não é que chega uma hora que eu falo, agora eu já sei exatamente como funciona. Como o Barão falou, você casa, você tem filhos, essa rotina muda, as coisas vão mudando e você precisa se adaptar, né? Então, esse amadurecimento, ele mais parece com o ser humano, crescer e ser humano, né? Você está o tempo inteiro nesse processo e o trabalho remoto só oferece alguns desafios diferentes do que o trabalho no escritório não oferece, mas não deveria ser assim a ciência de foguetes, né? Uma coisa tão complexa assim, né? As pessoas precisam só ter oportunidade para praticar e ir aprendendo, espaço para errar, para ajustar, né? Confiança dos colegas, enfim, da organização, para a coisa fluir, né? Vocês Você querem sabe fazer os que seus... os comentários finais, fazer o os meu, comentários então. finais. Para mim, assim, essa mais do que uma pergunta mais importante do que essa que a gente fez, que é meio clickbait, né? Sobre maturidade, né? Na verdade, é um engodo, né? Mas acho que o mais importante que essa pergunta sacana que a gente fez é assim, o quanto que você, firma, organização, é adaptativa, né? Se adapta para realidades diferentes, porque principalmente agora que cada um vai estar na tua casa, na própria casa, cara, se não tiver estruturas flexíveis que se adaptem à realidade das pessoas, fudeu. Se você quiser cagar uma regra, porque lá no Vale do Silício eles fazem assim. Se fudeu, acabou, não vai ter isso. Então, para mim, a pergunta real é o quanto você, organização, está preparada para abrir mão
de certas formas de controle e de autoridade para que outras formas adaptativas surjam e deem conta daquilo que as pessoas precisam para se realizarem, para serem produtivas, para fazerem o seu trabalho e também para curtir essa história, né? Para ter um mínimo de segurança psicológica, inclusive, né? Então, acho que essa é a pergunta que fica para mim. Boa, boa. Monte? Cara, eu saio com a reflexão de que essa é uma excelente oportunidade, né? Eu sei que tem vários desafios de trabalhar remotamente, né? De vários tipos diferentes, mas eu acho que é uma excelente oportunidade para encarar demônios, né, da organização. Porque ali eu acho que muita coisa fica sempre para depois, né? Tipo, no intangível, assim, né? Na classe de serviço do intangível. E, né, quando você pergunta, né, para líderes de organização, CEO e etc., por que eles têm tanto medo de trabalho remoto, você vê que tem pressupostos ali que estão ancorados em práticas, né, extremamente questionáveis, assim, né? Então, por que a estrutura de decisão é essa? Por que a informação não é amplamente compartilhada, né? Por que a gente atribui, a gente define prioridade dessa forma, né? Assim, uma série de questões que eu acho que o trabalho remoto aí está só ajudando a dar aquela empurrada, assim, né? E eu te falo que eu acho que eu gosto bastante de trabalhar remotamente boa parte do tempo e uma hora ou outra encontrar fisicamente. Assim, eu gosto dessa dinâmica, né? Acho que eu me adapto bem nesse tipo de trabalho, assim. E eu acho que as pessoas têm que criar novos protocolos mesmo, né? Hoje, minha esposa estava trabalhando remoto, acho que talvez a primeira vez, assim, de fato, com um time 100% remoto. E ela tava na frente do computador, assim, tipo assim, sem conseguir sair, assim, tipo assim. Aí eu perguntei, pô, Renato, por que você tá aí parada na frente do computador o tempo que tu não pode sair nem para ir no banheiro direito? Assim, não, pode me chamar, pode interagir comigo, eu não vou estar aqui e tal, né? Tipo, aquela ideia de que tem que ser totalmente síncrono todas as interações, assim, né? Então, curioso, assim, como que isso ainda como que a galera pensa sobre isso ainda. Achei bem interessante essa experiência dela, assim. E você, Fabi, considerações finais? Acho que assim, uma coisa que a gente não abordou muito, que eu fiquei pensando assim dentro dessas considerações, é um aspecto assim dessa parte da transparência, não só no sentido da informação que a gente tem, mas até do que eu estou fazendo, de outras pessoas que dependem, né, dentro de um processo do que eu faço, do que eu entrego e dos compromissos que eu tenho nas relações e no todo, assim. Então isso para mim também é um aprendizado. Porque às vezes quando você está junto, as coisas ficam, daqui a pouco eu te entrego, e começa a pôr desculpa em algumas coisas. Então eu saio também pensando nisso, né? Que essa clareza também ela traz efetividade. A gente não falou muito disso, mas eu acho que é um ponto relevante também. Maravilha. Pessoal, ficamos por aqui, então, mais um Fim da Firma. Foi um prazer enorme, inenarrável ter vocês aqui. E aguarde outros episódios. Voltaremos a fazer agora com a gente mais tempo fazendo remoto. Fica mais fácil ainda fazer o Fim da Firma. Vamos fazer até a firma temas. acabar, de fato, né? Exatamente. Vamos fazer até a firma acabar, ir à ruína. Coloque sua sugestão aí, se você está no YouTube, enfim, no Instagram, faça um comentário para depois a gente trazer esse tema para o Fim da Firma para outra conversa. Valeu, um abração. Você achou que você ia se livrar da edição? Você achou que você ia se livrar do Fim da Firma? Tem uma coisa que a gente tinha comentado e a gente não Essa falou é o aqui. fim da firma errata. Errata. O trabalho remoto, ele na verdade, ele é um privilégio de classe, né? A gente tem classes sociais, econômicas que têm esse privilégio de trabalhar remotamente e outras não têm. A gente não pode deixar de falar disso, reconhecer. Nesse momento, essas diferenças de classe ficam mais gritantes. É claro que, mesmo entre quem trabalha remoto, existe uma diferença entre quem tem muitos privilégios, muito poder, e aqueles que são ali, carregam piano, mas carregam piano de maneira remota, né? Então, existem muitas dimensões para serem analisadas, mas é um privilégio, né? Uhum.
E quem não pode trabalhar remoto hoje está numa situação bem mais crítica e que merece, acho que, a nossa ajuda, a nossa consideração. É importante fazer esse alerta. Se você, enfim, tem alguém que você conhece que está nessa situação, se aproxima, oferece uma ajuda, estende a mão, que pode ser bem importante para esse momento. Se a pessoa está ali literalmente, né, sem saber o que fazer, como lidar com uma situação tão difícil e temerária como essa. É desestruturante, né, cara? É desestruturante. Até Bastante. porque o trabalho tem muita conexão com a identidade da pessoa. Uhum. Então, Exato. O que a gente pode esperar é que em 1 mês, no máximo 2 meses, enfim, é uma esperança que talvez poliana, mas que as coisas possam começar a se reverter e a gente circular com mais facilidade na sociedade e as pessoas possam voltar a fazer seus trabalhos que não conseguem fazer de maneira remota. Com certeza, isso seria fundamental para a gente voltar a uma situação de mais normalidade, né? Beleza?